Bom, meninos, bom dia então, mais uma vez aqui, professor Márcio Rezende, falando com os alunos da Escola Municipal Nova Conquista, aqui no Parque Tremendão, na cidade de Goiânia, estado de Goiás. Estamos aqui na nossa segunda aula da 9ª semana do ano de 2021. Na aula de hoje, eu quero resolver 2 exercícios do livro com vocês, para a gente fixar através de conteúdo, professor resolvendo aqui do vídeo, explicando para vocês o conceito de função e a relação da função com a sua representação gráfica. Há 3 formas principais de se representar uma função. A primeira delas é pela lei de formação. O que é uma lei de formação? Olha só. Lei de formação é a fórmula matemática que relaciona as 2 grandezas que estão variando. Então, por exemplo, y igual a 2 vezes x mais 4. Eu tenho uma fórmula, nessa fórmula eu tenho 2 variáveis, a variável x e a variável y, ok? X variável independente, pode ser qualquer valor, y variável dependente, ok? Já vimos isso, já falamos sobre isso. Então, ela pode ser expressa através da lei de formação ou através da sua representação gráfica no plano cartesiano, ou ainda através de diagramas. A diagramas a gente usa menos porque ela é limitada a quantidade de elementos que a gente pode colocar, mas é uma forma de representar também. Eu não vou deixar de falar para você. Se existe, a gente vai colocar para você. Conhecimento é o nosso objetivo, que você aprenda e entenda aquilo que for necessário para você. Ok? Então o professor quer resolver para você aqui o exercício de número 2, lá da página 135. Então, do seu livro didático, na página 135, eu quero resolver agora o exercício de número 2. Tá ok? Olha só o que ele diz. Sejam x e y 2 grandezas inversamente proporcionais. O que são grandezas inversamente proporcionais? Quer dizer o seguinte: quanto maior uma, menor a outra. Quanto mais eu aumento uma, mais a outra diminui. Por exemplo, um exemplo de uma grandeza que não é inversamente proporcional. O nosso exemplo do Uber. Quanto maior a distância eu ando, maior o preço que eu pago. No terreno, quanto maior o tamanho do terreno, maior o valor que eu pago, ok? Agora, 2 coisas que não são diretamente proporcionais. O que é diretamente? Se uma aumenta, a outra também aumenta. Se uma diminui, a outra também diminui ao mesmo tempo, ok? Agora, coisas que não são proporcionais. Por exemplo, quanto mais aumenta o preço do arroz, menos arroz o meu salário dá para comprar. Por quê? Se o arroz aumenta, o salário dá para comprar cada vez menos arroz. Eles são inversamente. Então, se aumenta o preço do arroz, diminui a quantidade que eu posso comprar com o salário que eu tenho. Tá ok? Então, ela é cada vez menor. Então, elas são inversamente. Se um aumenta, o outro diminui. Olha só, se o meu salário diminui, eu vou ter que, claro, com certeza lá também, vou comprar menos arroz. Mas por que isso? Esse é um exemplo de grandeza diretamente proporcional. Se o preço do arroz aumenta, o meu salário ele consegue comprar menos arroz. Então ela é inversamente. Aumentou o preço do arroz e eu consigo comprar menos. Tá ok? Então isso são grandezas inversamente proporcionais. Tá ok? Se um aumenta, o outro diminui. Então olha só. Sabe-se que quando a medida de x é 3, a medida de y é 5, ok? Então assim, quando o x é 3, o y é 5. Se elas são inversamente proporcionais, o que isso quer dizer? Quer dizer que o meu y ele é igual a 1 sobre x, ou seja, elas são inversas, tá ok? Quanto maior for o x aqui, menor vai ser o y. Quanto maior for o y, menor vai ser o x. Elas são
inversamente proporcionais. Só que aqui eu não sei que número que está aqui em cima. Eu não sei, é uma constante. Qual que é essa constante? Vou chamar de uma constante K. Eu não sei quem é o valor dela. Não é exatamente 1, é um outro número. Tem como eu descobrir ele? Tem. Por que que tem? Porque ele me deu, se o x é 3, o y é 5. Então, olha só. Então, eu vou substituir. Onde tem o x, eu vou colocar 3. Onde tem o y, eu vou colocar 5. Então, no y, eu coloco 5. 1 sobre x, no lugar do x, eu coloco 3. Isso vezes o k. Ok? Para eu determinar o valor do k, o que que eu vou fazer? Vou passar o 3 que está dividindo para o outro lado multiplicando, né? Vou passar o primeiro grau. Então, 5 vezes 3. Vai ser igual 1 vezes k dá k, né? Quanto que é 5 vezes 3? 15, né? Então, 15 é igual a k, ou escrevendo de outra forma, o k é igual a 15. Ok? Então, se o valor do k é 15, eu posso, nessa fórmula aqui, onde tem um k, colocar o 15. Então, o y é igual a 1 vezes 15 dividido por x. Quanto que é 1 vezes 15? 15, né? Então, o valor de y é 15 dividido por x. Ok? E aí ele pediu para nós isso, não foi? Foi. Então ele falou, olha só, determine a lei da função que relaciona a medida y com a medida x. Ou seja, como elas são inversamente proporcionais, o y é igual a 15 dividido por x. Essa é a lei de formação. O que é a lei de formação? É a lei, a expressão matemática, é a sentença matemática que vai representar a relação entre essas duas grandezas. Nesse exercício, ele não disse quais são essas grandezas. Ele falou que são duas grandezas e essas duas grandezas variam, elas oscilam. Eu não sei quais são elas, ok? Mas eu sei que a forma como elas oscilam é y igual a 15 sobre x. Um exemplo de grandezas inversamente proporcionais é no mercado financeiro hoje, onde eu tenho trabalhado, atuado um pouquinho também, além de ser professor de matemática, a gente tem uma relação inversamente proporcional entre a curva de juros no Brasil, representado pela taxa Selic, e o custo do dinheiro, ok? E o preço do dólar, e o preço da inflação. Então, elas são inversamente proporcionais. Quanto maior os juros, a taxa Selic, menor a inflação. Quanto menor a taxa de juros, maior a inflação. Por quê? Porque se eu diminuo os juros, eu estou diminuindo o custo do dinheiro. Se eu diminuo o custo do dinheiro, eu estou oferecendo, favorecendo o comércio. Se o comércio está grande, se o dinheiro está barato, está comprando muito, o consumo está alto, a inflação sobe, tá ok? Isso por conta de uma lei da economia chamada lei da oferta e da demanda, que é bastante interessante para a gente estudar, tá ok? Então esse é o exercício 2. Agora o exercício 3 eu também quero comentar com você, rapidamente. Ainda da página 135, tá? No exercício 3, a gente vai brincar um pouquinho. Vamos ver o que ele pede aqui para nós nessa brincadeira. Olha só. Em geografia, denomina-se densidade demográfica a medida expressa pela razão entre a população de uma região e a área correspondente, tá? Ou seja, densidade demográfica é quantas pessoas vivem em um metro quadrado, ok? Basicamente é isso. D, densidade, P, população, A área. Então ele deu uma formulazinha para a gente calcular isso. Ele disse que a densidade é igual à população daquele local dividido pela área. Lembra quando eu mostrei o chão da minha casa, o quadrado? Imagina o que seria uma densidade demográfica aqui.
3 pessoas por metro quadrado. O que isso representa? Que em um espaço deste 1 metro quadrado aqui, vivem 3 pessoas, ok? Isso é densidade demográfica, o tanto de pessoas conseguem viver num espaço desse. É claro que ninguém vai viver só em 1 metro quadrado, né, gente? A gente fala isso porque pega a área total da cidade, do país, do estado e o total de população que tem nele divide. Aí a gente tem um pouco dessa noção, ok? Então, densidade demográfica e área são grandezas diretamente ou inversamente proporcionais. Densidade e área. Então, ele quer saber a relação entre a densidade, que é o D, e a área, que é o A. E aí, meninos, o que vocês me dizem? Essa relação é diretamente ou inversamente proporcional? Vamos lá? Densidade é igual a população dividido por área. Ou seja, quanto maior a área, menor é a densidade. Tá ok? Se eu aumentar a área, diminui a densidade. Se eu diminuir a área, eu aumento a densidade. Pensa, se eu tenho 10 pessoas para viver em 2 metros quadrados. É uma coisa. Se tem 2 metros quadrados, só 2 daqueles quadrados do chão da minha casa, vai ficar 5 pessoas em cada quadrado. Agora imagina se eu tenho essas mesmas 10 pessoas para viver em 5 quadrados daquele. Cada quadrado vai ter apenas 2, ou seja, eu aumentei a minha área de 2 para 5, agora eu posso colocar não 5 pessoas em cada quadrado, mas só 2, diminuiu. Se eu aumentei a área, diminuiu a quantidade de pessoas por quadrado. Então elas são inversamente proporcionais. Densidade e área, D e A, são inversamente proporcionais. Se um aumentar, a outra diminui. Tá ok? Agora ele pergunta também a densidade de pessoas. Olha só, a densidade é igual a pessoa dividido por área. Se aumentar a quantidade de pessoas, vai aumentar a densidade. Se diminuir a quantidade de pessoas, diminui a densidade. Tá ok? Então, a densidade e pessoas é uma grandeza diretamente proporcional. Por quê? Porque por meio dela, se uma aumenta, a outra também aumenta. Se uma diminui, a outra também diminui. Ok? Então esse é o nosso conceito de grandezas diretamente e inversamente proporcionais aplicados ao conceito de função. Beleza? Nas próximas aulas a gente vai continuar trabalhando isso nessa 9ª semana, vendo um pouco também de probabilidade. Eu quero explicar aqui para você o que é probabilidade por meio de vídeo e também analisando com vocês um pouco da questão de plano cartesiano. Tá bom? Galera, espero que tenha compreendido, facilitado a vida de vocês. Um super abraço, Deus os abençoe. Vamos estudar, galera. Bons estudos!